Vamos aqui pro redraft, né? De uma classe bem interessante, que é a classe de 2009. Né? Uma classe que ficou marcada por Curry e Harden, né? Dois dos maiores jogadores dessa última geração vieram dessa classe. Então é uma classe muito que tem um lugar no coração de muita gente. Mas para além dos dois, é uma classe que tem outros nomes bem interessantes. É uma classe profunda, como outras classes que eu já fiz o redraft aqui no canal? Não. Tanto que depois da 10ª escolha, meio que eu vou só citar alguns nomes, porque realmente não vai ter muito o que falar sobre os outros jogadores, porque é uma classe que tem uns 10 jogadores. Assim, tem 8 jogadores. 7, 8 jogadores realmente bons. Né? Tem uns 3, 4 fodas. E o resto é, mano, a galera roleplayer e tal. Então, não é uma classe muito profunda. É uma classe que teve alguns steals muito grandes. Né? O maior deles, o Curry, que foi pick 7. Mas teve, por exemplo, o Danny Green. Danny Green foi escolha de segunda rodada. E é um dos caras mais vencedores dessa classe. Danny Green tem 3 títulos em 3 franquias diferentes. Você teve, né, Wesley Matthews não sendo nem draftado. Né? Joe Ingles é outro que não foi nem draftado. E é um cara que uma carreira longeva na liga. Então é uma classe que teve steals, teve, né, vários busts, várias escolhas ruins. Teve muita gente atrapalhada por lesões. Né? A primeira escolha é bem esse caso, né? Blake Griffin. Então é uma classe interessante. E aí aqui eu vou fazer o redraft. Irei refazer as 30 escolhas. Só que aqui nesse redraft eu vou focar mais no top 10. Tá? Depois do top 10 eu vou só passar rapidinho. Só vou trocar as escolhas e vou dar uma acelerada. Porque depois do top 10 realmente não vai ter muito o que falar, tá bom? Então, vamos aqui pro redraft da classe de 2009, começando com a primeira escolha geral, que o Clippers era o detentor, né? E com essa primeira escolha, o Clippers foi de Blake Griffin, né? Que era um prospecto absurdo, um monstro atlético lá em Oklahoma. Era, na época, era a escolha certa, né? Era a escolha certa. Cara, não dá pra falar que o Blake Griffin foi uma escolha errada, porque apesar de todos os problemas de lesão que ele teve, cara, ele teve anos maravilhosos em Los Angeles. Jogou muito bem no Clippers, é um dos maiores da história da franquia, é um cara que marcou o nome dele na história do Clippers, né, durante aquele período ali, 2012, 2017, 16, né? Então não foi uma escolha errada. Só que, fazendo aqui o trabalho de engenheiro de obra pronta, o Curry estava nesse draft, né, gente? Então, olhando em retrospecto, o Curry tem que ser a primeira escolha nesse redraft. Curry que foi pick 7, escolhido pelo Golden State. E, mano, não tem por que perder tempo justificando o Curry, né, gente? Pelo amor de Deus. 4 vezes campeão, 11 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA... 2 vezes MVP de regular, sendo o único unânime, né? Cara que revolucionou o jogo, mudou o jeito do basquete ser jogado, né? O maior arremessador da história do basquete mundial e com sobras. Cara que foi MVP das finais de 2022, entregando, né, algumas performances históricas. Né? O Curry em 2022, individualmente, fez uma das melhores finais da história da NBA. Um cara que foi 2 vezes cestinha da liga. Então, mano, é um cara absurdo, incontestável. E aqui, sem muita enrolação, vai ser a primeira escolha. Vai ser, né, a first pick do draft 2009. Segunda escolha, obviamente vai ser o Harden. Não tem por que perder tempo aqui. O Harden que foi pick 3. Aqui ele vai ser pick 2. Vai pra Memphis. Que fez uma escolha horrorosa, né? Escolheu o Hashim Thabit. Tipo, quem? Quem é Hashim Thabit? Ninguém sabe. Uma escolha horrível. Uma das piores escolhas da história do draft. Uma coisa absurda. E aí, pro lugar dele, vai James Harden, obviamente. Harden, segundo melhor desse draft, sem sombra de dúvidas. Um cara que no Prime, um dos maiores Primes que eu já vi.
Uma das maiores armas ofensivas que o basquete já viu. Um jogador que foi 3 vezes cestinha da liga, foi MVP, 8 vezes ao NBA, 11 vezes All-Star. Ele foi 3 vezes cestinha e 2 vezes líder de assistências. Então, uma arma ofensiva inacreditável. Nunca foi campeão, mas já bateu final de conferência, já foi finalista de NBA lá em Oklahoma, onde ele foi melhor sexto homem da liga. Então é um dos poucos jogadores na história, ou talvez até o único, que foi sexto homem e MVP. Né? Então é um jogador histórico, na minha opinião, o melhor arremessador de 3 da história do basquete, não chamado Stephen Curry. Ah, Luiz, mas o Ray Allen. Ah, Luiz, mas o Klay Thompson. Beleza. Mas pra mim o Harden entre os humanos, o Harden pra mim é o melhor. Tanto em volume como em qualidade de arremesso, cara. Né? A galera não valoriza muito isso, mas o Harden, ele talvez tenha sido o primeiro a executar step backs pra 3 de forma recorrente. Antes do Harden, era um tipo de arremesso que você não via acontecendo, muitas vezes. O Harden banalizou o step back pra 3. E aí, hoje em dia, a gente vê o Luka Doncic fazendo isso direto, vários outros jogadores fazendo isso. Mas o primeiro que fez isso com frequência mesmo foi o Harden. Então, pra mim, é o segundo melhor da classe, um dos melhores da geração, um dos melhores da história e... Absurdo, cara. Absurdo, James Harden. Então ele vai ser a segunda escolha indo pra Memphis. Terceira escolha, mano, muita gente vai falar do Blake Griffin, né? Que ele é o terceiro melhor da classe. Mas pra mim, não. Pra mim, o Jrue Holiday é o terceiro da classe. Né? O Holiday pode não ter o mesmo nome que o Griffin teve, que o DeRozan teve. DeRozan que também é dessa classe. Mas pra mim, o Holiday, ele... Mano, o que ele fez na NBA, o que ele vem fazendo na NBA, né, joga até hoje, né, ainda tá em atividade, é uma coisa que tem que ser muito valorizada. 6 vezes All Defense, 2 vezes campeão em Milwaukee e em Boston, sendo importantíssimo nos 2 títulos, né. 2 vezes All-Star, um cara que já faz um tempo que não tem o status de estrela, mas ele tem um status que é até superior a esse, que é o status de jogador vencedor. Todo time quer ter um Jrue Holiday. Todo mundo que joga com o Holiday, que jogou com ele, fala muito bem dele, fala como ele faz diferença. Né? Então, é um jogadorzaço, sou muito fã do Holiday. E mesmo ele nunca tendo tido o mesmo patamar de estrela que o Griffin e que o DeRozan tiveram, eu coloco ele na frente dos dois. Pra mim é Jrue Holiday na 3, vai para Oklahoma, pro lugar do James Harden. Inclusive, o que eu adoraria ver o Holiday jogando em Oklahoma é brincadeira, hein? Né? Como torcedor, seria aí um nome que eu amaria ver vestindo o uniforme do gigante. Seria coisa linda. Então, Jrue Holiday, terceiro da classe, na minha opinião. A quarta escolha, a gente teve o Sacramento Kings indo de Tyreke Evans, que inclusive foi o novato do ano, né? Foi o calouro do ano. Ah, Luiz, mas e o Blake Griffin? Que o Blake Griffin ele jogou só no ano seguinte, né? O Griffin não jogou no seu primeiro ano. Né? E aí o Tyreke Evans foi o calouro do ano da classe, tendo uma das melhores temporadas de calouro da história da NBA. Né? Foi um dos primeiros calouros a meter um 25,5 de média. Depois dele, só teve o Luka fazendo isso. Foi uma escolha acertada do Kings, só que, olhando para a carreira inteira da galera da classe, não dá pra manter o Tyreke Evans no top 5, né? Então eu tiro o Tyreke Evans na 4 e coloco o DeRozan. Rapaz, Blake Griffin não vai ser um top 4 na classe. Não vai ser. Sabe por quê? Consistência. Talvez o ápice do Blake Griffin na NBA tenha sido superior ao ápice do DeRozan e do Jrue Holiday. Talvez. Mas faltou consistência. Tanto o Holiday como o DeRozan tiveram muito mais consistência na liga do que o Blake Griffin. E pra mim isso vale bastante. O DeRozan é um cara que até hoje é um jogador de 20 mais pontos de média. O DeRozan é um cara que foi 6 vezes All-Star, 3 ao NBA. Foi campeão? Não. Chegou nas finais? Não.
Mas é um cara, mano, muito grande. Na minha opinião, ele é dono de um dos melhores jogos de mid-range da história da liga, tá? Para mim, ele, Jordan, Durant, para mim ele tá nessa linha. No mid-range, naquela área da quadra, para mim o DeRozan é top 3, top 4 da história, né? O Shai eu acho que já entra nessa discussão também. Mas o DeRozan, ele é absurdo, cara. No mid-range ele é uma coisa, mano, inacreditável. Sou muito fã do DeRozan. E pra mim ele vai ser o quarto da classe, né? Ele que nesse draft foi pick 9, aqui ele vai ser pick 4, indo pra Sacramento, que é onde ele joga hoje em dia, inclusive, né? Então tem essa coincidência. E no top 5, na quinta escolha, aí sim, Blake Griffin, né? Originalmente o Minnesota foi de Ricky Rubio, que foi uma boa escolha. Acho que foi uma escolha boa, o Ricky Rubio. Claro, tinha o Curry à disposição? Tinha. Poderia ter ido de Curry? Com certeza. Inclusive, Minnesota teve 2 chances de pegar o Curry e não pegou, porque Minnesota teve a 5 e a 6, né? Mas eu não acho que o Ricky Rubio foi um erro. O Ricky Rubio foi um bom armador na NBA, sofreu muito com lesões, mas foi um bom armador. Mas aqui é Blake Griffin, né, gente? Apesar das lesões, de todos os problemas que ele teve, é um cara que, mano, foi 6 vezes All-Star, 5 ao NBA, um dos jogadores mais atléticos da história do basquete. O prime dele foi uma coisa absurda. O problema foi lesão, mano. Sofreu demais com lesão na carreira. Mas é um jogador que eu respeito muito, né? Sou fã do Blake Griffin. E aqui ele vai ser pick 5. Vai pro Minnesota, tá bom? Top 5 da classe é esse: Curry, Harden, Holiday, DeRozan e Blake Griffin. Na sexta escolha, Minnesota foi de Johnny Flynn, uma escolha horrível, erradíssima. E pro lugar eu vou de Danny Green. Danny Green que foi pick 46, né? Foi escolha de fim de segunda rodada, escolhido por Cleveland. Aqui eu vou com ele na 6, mano. Vou com ele na 6. Um jogador vencedorzaço. 3 vezes campeão em 3 times diferentes. Foi campeão em San Antonio, foi campeão em Toronto, foi campeão no Lakers. Um dos melhores 3&Ds da geração dele. Ali na década de 2010, cara, pra mim ele foi um dos melhores 3&Ds da liga naquele período. Jogadorzaço, mano. Sou muito fã do Danny Green. Foi uma vez ao defense e poderia ter sido outras vezes também. O prime dele lá em San Antonio foi bizarro. E no Lakers e no Raptors ele jogou muita bola também. Então eu vou de Danny Green aqui, pra mim ele é o 6º da classe. Na 7, o Golden State foi de Stephen Curry, a melhor escolha desse draft, tranquilamente. Não vai estar à disposição. E aí pro lugar do Curry eu vou com outro armador. Eu vou de Ricky Rubio. O Ricky Rubio vai ser a escolha aqui do Golden State. Um jogador que, apesar de todos os problemas de lesão, um cara que nas primeiras 4 temporadas dele na liga, ele teve 3 jogando menos de 60 jogos. Né? Sofreu muito com lesões. Na temporada 14 e 15 ele jogou 22 jogos só, mano. Então o Ricky Rubio ele teve vários problemas aí de lesão. Mas mesmo assim, mano, é um cara de quase 700 jogos na NBA. Um cara que teve 7,4 assistências de média na carreira. Teve 6 temporadas com mais de 8 assistências de média na NBA. Isso tem um peso muito grande. Eu gosto, cara. Eu gosto muito do Ricky Rubio, um jogador que ficou muito tempo parado do basquete por questões de saúde mental. Mas graças a Deus ele se recuperou e voltou a jogar. Né? Não na NBA, mas voltou a jogar basquete, o que é muito bom. E pra mim ele é o 7º da classe. Deixo o Ricky Rubio na 7, indo pro Golden State. Na 8, a gente teve o Knicks indo de Jordan Hill, uma outra escolha horrível. E pro lugar dele eu vou de Wesley Matthews. Wesley Matthews que nem draftado foi, mas na geração, na década de 2010, ele foi um ótimo role player. Né? Um cara que teve quase 1000 jogos na carreira na NBA, foram 986, tendo 37,5% de aproveitamento para 3. Né? Então foi um ótimo arremessador no seu prime. Lá no Blazers, que foi onde ele mais jogou, foram 5 temporadas intercalando com 13 a 15 pontos de média, sempre chutando próximo aos 38, 39% para 3. Teve uma boa temporada em Dallas também.
Depois ele realmente teve uma caída forte, né? Teve uma queda forte na carreira. Os últimos 5 anos dele na liga foram bem sofríveis. Mas no prime, assim, o Wesley Matthews foi um ótimo jogador, mano. Bom jogador pra compor rotação. Foi titular durante muito tempo. Então, Wesley Matthews é um bom valor aí pra gente ter na pick 8. E aí você já vê que o nível, né? Depois do top 5, o nível da classe já dá uma queda, né? A gente saiu de jogadores estrelas e já foi pra role players. A partir daqui, irmão, o nível só vai baixando, né? Por exemplo, na 9, Toronto foi de DeRozan, não vai estar à disposição. Pro lugar dele eu vou de quem? Eu vou de Darren Collison. Né? O Collison foi pick 21, um cara que nunca foi uma estrela da NBA, mas foi um jogador com uma boa carreira. Né? Foram 11 anos de NBA, 711 jogos na liga, tendo 12,5 pontos de média, com 5 assistências. Um cara que sempre foi muito sólido, né? Dos 711 jogos na liga, 518 foram como titular, então ele teve uma carreira boa. O prime dele lá em Sacramento foi muito bom, jogou muito bem em Sacramento, jogou também bem em Indiana, lá em 19. Mas, mano, é um cara que nunca chegou perto de ser elite da posição. Mas é um bom jogador e dá pra colocar ele em 9º aqui na classe. Em 10º, o Bucks foi de Brandon Jennings, um cara que teve um ano de calouro bom, mas, né, só isso. Teve aquele jogo de 55 pontos como calouro, que foi um jogo, né, bizarro assim. Mas só isso também. Depois o Brandon Jennings foi um baita de um peladeiro até o fim da carreira. E pro lugar dele, mano, eu vou colocar um outro peladeiro, que foi o Ty Lawson. Né? O Ty Lawson, que encerrou suas atividades na liga em 2017, por conta, né, de problemas aí com álcool. Ele foi pick 18 e, mano, ele teve, né, uns 5, 6 anos ali muito bons na liga, né? Teve ali em Denver mesmo. Cara, ele jogou muita bola, quase foi, né, quase é forte, né, mas ele ficou em 12º na corrida para MVP, na temporada 12-13, entregando quase um 17,7 de média. Um jogador que em transição era muito rápido, era muito letal, bom no mano a mano, habilidoso, mas, mano, era um cara peladeiro e era um cara que curtia muito a noite, né? O que ferrou com o Ty Lawson foi a noite, mano. A noite acabou com ele. É um cara que tinha problemas sérios com álcool. Mas, mano, o prime dele foi bom. Foi muito bom. Ele era um armador acima da média no prime. Acima da média. Daria até pra colocar ele na frente do Darren Collison. Mas pela solidez eu permaneço com o Darren Collison e deixo o Ty Lawson aqui na 10. Tá? Então, fechando o top 10 da classe, eu vou de Ty Lawson. Eu vou com o nosso menino Boate, né? Aí na pick 10. E aí, cara, depois disso, aí o bagulho é... Aí a gente vai só passar aqui pelos nomes, né? 11ª escolha, o Nets foi de Tyrese Williams. Pro lugar dele, eu vou colocar o Patty Mills. Eu vou de Patty Mills aqui, na 11. Foi campeão, foi um role player excelente lá em San Antonio. Ótimo arremessador, bom defensor ali on ball. Então, acho que ele vai ser o 11º da classe. Na 12, o Bobcats foi de Jared Henderson. Pro lugar dele eu vou de Jeff Teague. Um cara que nunca foi nada demais na NBA, mas teve um ano lá em 2015 onde ele foi muito bem em Atlanta, chegou a ser All-Star. Né? Foi uma vez All-Star. Eu acho que é justo colocar ele na 12. Na 13, o Pacers foi de Tyler Hansbrough. Pro lugar dele, eu vou colocar o Taj Gibson. Um cara com 1.002 jogos na NBA. Teve uma passagem muito boa em Chicago. Jogou muito bem por lá. Bom reboteiro. Um cara que faz o arroz com feijão no ataque e na defesa também faz o arrozinho com feijão. Seria uma escolha boa na 13. Na 14, o Suns foi de Earl Clark. Pro lugar dele eu vou de Joe Ingles. Bom chutador, bom tamanho ali, fazia um pick and roll interessante lá em Utah junto com o Gobert.
Acho que seria um nome bom. Na 15, o Pistons foi de Austin Daye. Pro lugar dele eu vou de Tariq Evans. Foi novato do ano. Teve ali alguns anos muito bons na NBA. Até em New Orleans ele jogou bem. Mas depois, ladeira abaixo e teve problemas com drogas, né? O Tariq Evans ele foi expulso da NBA por conta de drogas, né? Em 19 ele foi expulso. Então teve uma carreira curta, com muitas lesões, mas ele teve bons momentos. Então acho que dá pra colocar ele aqui na 15. Na 16, o Bulls foi de James Johnson. Pro lugar dele, eu vou colocar o Patrick Beverley. Um cara que nunca foi fora de série, mas foi um role player muito bom na NBA. 2 vezes All Defense. Teve uma passagem lá em Houston muito boa, né? Então acho que ele é uma boa aqui na 16. Dá pra ser o 16º da classe. Na 17, o Holiday foi a escolha do Sixers. Uma escolha excelente, mas aqui ele não tá disponível. E aí pro lugar dele eu vou acho que eu vou de DeMar Carroll. DeMar Carroll. Bom 3D ali. Teve ali uns 3, 4 anos muito bons na NBA, mas nada muito além disso. Aí dá pra colocar ele na 17. Na 18, em Minnesota, eu vou colocar o Brandon Jennings. Teve um ano de calouro bom. Um ótimo jogo de 55 pontos, assim, mas depois disso nunca mais fez nada relevante na liga. Mas teve ali um certo protagonismo, então o 18º da classe acho que dá pra ser ele. O 19º, eu vou colocar o James Johnson. Foi escolha 16 em Chicago. Aqui ele vai pra Atlanta na 19. Bom defensor no seu prime. E é isso. Na 20, em Utah, eu vou colocar o Aaron Baines. Um defensor sólido no garrafão. E em algum momento da carreira ele adicionou uma bolinha de 3 razoável. Então dá pra colocar ele aqui. Na 21 eu vou de Wayne Ellington, indo pra Hornets. Um cara que teve 5 temporadas com um aproveitamento bem bom ali no perímetro, né? Em Miami eu acho que foi onde ele mais jogou. Teve quase 12 pontos de média e tal. Acho que dá pra ser ele. 22 eu vou de Jodie Mix, indo pra Portland. Bom chutador, mas só também. Aí eu vou de Jerebico na 23. Um cara que tinha um rebote, espaçava a quadra. Ok. Na 24, eu vou de Caspi. Eu vou de Omri Caspi, que foi pique 23. Né? Mas aqui eu vou colocar ele na 24, indo pra Dallas. Um conector ali, um bom role player. Acho que dá pra ser ele. E aí, mano, aqui ó, na 25. Deixa eu ver. Acho que dá pra... Ah, cara. Ó, vou te falar. Eu vou colocar o Sérgio Llu. Sérgio Llu foi pick 34. Nem jogou na NBA, né? Acho que nem chegou a jogar na NBA, mas é um cara que teve uma carreira brilhante. Né? Acho que tá jogando até hoje, né? Se não me engano, joga até hoje. Fez uma Olimpíada muito boa. Jogador histórico pro basquete espanhol. Né? Jogou muito na Europa. Eu vou com ele aqui. Vou dar uma moral pro Sérgio Llu. Em 26. Cara, difícil, né? Porque aqui agora, irmão. Cara, complicado, mano. Acho que dá pra ir de um Dante Cunningham. Aí em 27, indo pra Memphis. Acho que eu iria de Dejounte Blair. 28, indo pra Minnesota. Nick Calatz, talvez? Aí vai sobrar quem? O Marcus Thornton, que pode ser o 29, indo pra Los Angeles. E Jordan Henderson, talvez? Um Jordan Hill? Acho que eu vou de Jordan Henderson. Pra fechar na 30. É isso. Então, tá aí
Mais um redraft entregue pra vocês. Gostaram? Concordam com o meu redraft? Comenta aí. Comenta aí a próxima classe que vocês querem que eu faça o redraft, né? A mais comentada será a escolhida para fazer parte deste quadro maravilhoso aí na próxima semana. E é isso, né, gente?